Olá, alunos! Vamos agora falar sobre o edital para o concurso do MP, do Ministério Público aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos fazer alguns comentários sobre o edital de informática, repetindo, para o concurso do MP, certo? O que nós temos aí nesse edital de importante? Vamos pegar o primeiro tópico. O primeiro tópico indica o Windows. Então, observa, quando nós falamos sobre o sistema operacional Windows, é claro que muita gente pergunta, professor, mas que versão do Windows pode cair? Mas tu vai observar que no edital ele indicou a versão do Windows que vai cair. Ele diz, será tomado como base a versão em português do Windows 7 e superiores. Quando ele indica o Windows 7 e superiores, a minha dica de estudo aqui é estudar com base no Windows 7. E observar algumas diferenças em relação às versões superiores, que basicamente é a versão do Windows 8 e do Windows 10. Então, o que eu recomendo? Estuda forte o Windows 7. Estuda bem o Windows 7. Toma como base ele, assim como o edital pediu. E depois de fazer um estudo forte do Windows 7, tu faz algumas diferenciações em relação ao Windows 8 e o Windows 10. Quer dizer, tu faz uma comparação. Mas observa, não é tudo que tu tem que estudar. Acompanha comigo de novo aí em tela cheia o edital. É fundamentos do Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas e área de trabalho. Trabalho com pastas e arquivos, tanto a localização de arquivos e pastas, a movimentação e cópia de arquivos e pastas, a criação e exclusão de arquivos e pastas. Nesse tópico relacionado à exclusão de arquivos e pastas, eu recomendo muito bem estudar os elementos relacionados à lixeira. Então, muito importante, quando ele cita no edital exclusão de arquivos e pastas, é muito importante estudar os elementos relacionados à lixeira. E quando ele cita aqui em cima, movimentação e cópia de arquivos e pastas, é o estudo baseado no Windows Explorer. O que acontece quando tu arrasta um arquivo na mesma unidade, que por padrão move o arquivo, o que acontece quando tu arrasta um arquivo em unidades diferentes, que por padrão copia o arquivo. Então aqui nesse tópico estudar muito o Windows Explorer, que nas versões superiores, como por exemplo o Windows 10, é o explorador de arquivos. É com ele que tu vai fazer o trabalho com arquivos de pastas dentro do Windows 7 e também nas versões superiores. Depois aqui o próximo tópico do Windows indica configurações básicas do Windows, e aí ele cita que configurações são essas. Observa a resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela. E por fim ainda coloca lá o Windows Explorer, como eu sugeri tu estudar. Então, além do tópico indicar trabalho com pastas e arquivos, mais abaixo ele repete o termo Windows Explorer. Isso quer dizer que a base do estudo que ele pede é o Windows Explorer, é o elemento mais importante a se estudar quando tu for fazer o teu estudo relacionado ao tópico Windows do edital. E essa parte de configurações básicas, tranquilo, porque ele citou quais são as configurações. Ele quer que tu estude onde tu altera a resolução da tela, as cores, as fontes, as configurações de impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela. Isso tudo tu faz através do painel de controle ou através do clique com o botão direito do mouse na própria área de trabalho. Então, principalmente aqui, nesse tópico configurações básicas, estudar os elementos que se referem ao painel de controle do Windows, certo? Beleza. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico do edital aqui eu mostro, na verdade não é o próximo tópico, é só mostrar o Windows 7 para vocês, certo? E agora sim o próximo tópico dizendo Word. Em relação ao Word, a mesma pergunta, que versão do Word eu devo estudar? Vamos observar que o edital indica de fato que versão do Word tu tem que estudar. Aqui embaixo, observa comigo, será tomada como base a versão em português do Office 2007. Então a dica aqui é que tu vai estudar com o Word versão 2007. Que é uma versão tranquila, formada por guias. Essas guias possuem grupos de comandos, esses comandos são bem conhecidos e não são difíceis de estudar. Então, em relação ao Word, observa que ele também indicou os tópicos do Word 2007 que tu deve estudar.
área de trabalho, barra de ferramentas, botões e menus do Word, formatação de documentos, e aí ele cita que tipo de formatação. Então, tu vai estudar as margens do documento, tabulação, e aí em tabulação nós temos 5 tipos de tabulação, na verdade. Temos a tabulação com alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita, tabulação decimal e a tabulação barra. Então ele pede sim para tu estudar os tipos de tabulação. Os recuos, espaçamento horizontal e vertical, as formatações de fonte, destaques como negrito, sublinhado, itálico, subscrito, sobrescrito e etc. Quando ele indica etc, ele está indicando outras formatações, e aí pode vir taxado, o significado do taxado, comandos como, por exemplo, o realçar, a cor do plano de fundo e por aí vai. Então temos várias opções em formatação do documento. Agora, é claro, estuda principalmente essas que estão descritas. Por exemplo, quando ele diz formatação e ele coloca fonte, tem que estudar as principais formatações de fonte. Aqui ele descreve, entre parênteses, algumas dessas formatações que tu deve estudar no Word 2007. Cita também a organização do texto em listas e colunas e também tabelas. Então, aprender a inserir tabela e trabalhar com as tabelas do Word. Ali tu pode trabalhar com a classificação de tabelas, a inserção de fórmulas em tabela, o mesclar células que transforma várias células em uma, como converter um texto em tabela ou uma tabela em texto. Tudo isso está nesse tópico indicado do Word. Depois, estilos e modelos, falando sobre os estilos pré-definidos que permitem alterar as formatações de fonte, de parágrafo dentro do Word. Estudar cabeçalhos e rodapés, cabeçalho a parte mais superior, rodapé a parte mais inferior. Tem que descobrir o que é possível fazer dentro de cabeçalhos e rodapés, principalmente a relação com números de página. É importante dentro de cabeçalho e rodapé ver isso. E as configurações de página, e aí nós temos a orientação entre retrato e paisagem, nós temos o tamanho da página entre A4, A3, temos vários elementos, inclusive as quebras, como quebra de página, quebra de coluna, quebra automática de texto, ou até as quebras de seção, são consideradas configurações de página também. Tudo isso observando a versão do Word 2007. Então, só para corroborar aqui, eu boto uma imagem para ti desta versão do Word 2007 que tu deve estudar. Um alerta aqui e um certo cuidado ou uma dedicação importante sobre a guia início, que em outras versões se chama guia página inicial, mas que na versão do Word 2007 se chama guia início. E nessa guia início que nós encontramos aquele grupo chamado fonte que o edital pediu, e aí tu tem que estudar todas as configurações desse grupo fonte que está dentro da guia início aí do nosso Word 2007, certo? Vamos continuar a descrição do edital. Próximo tópico que o edital pede é o Excel. Excel é uma planilha de cálculos, uma planilha de cálculo eletrônica que nós devemos estudar. Que versão do Excel, professor? Olhando lá embaixo, então, observa, será tomado como base a versão em português do Office 2007. Então, é o Excel 2007. Assim como ele pediu o Word 2007, pede o Excel 2007. Que tópicos? Vamos lá. Área de trabalho, barra de ferramentas, botões e menus do Excel. Depois, deslocamento do cursor na planilha para seleção de células, linhas e colunas. Nessa história do deslocamento do cursor para seleção, eu peço uma atenção especial em estudar também recursos como alça de preenchimento. Aí vamos verificar no nosso curso também. Introdução de números, textos, fórmulas, datas e planilhas. Aqui um tópico que eu sempre alerto, referência absoluta e relativa. Se tem alguma coisa que já caiu muito nas provas de concurso em relação ao Excel, é esse tópico referência absoluta e relativa. Tem que estudar muito esse tópico. As referências relativas são aquelas que se alteram na cópia. À medida que tu vai copiando e colando uma fórmula para outras células, ela vai se alterando se ela tem referências relativas. Se a fórmula é construída com referências absolutas, ela não se altera, ela permanece a mesma fórmula. Tem que estudar muito, então, como funciona o comando copiar e colar, a alça de preenchimento em relação às referências relativas e absolutas. Esse tópico, referência relativa e absoluta, cai junto com o tópico copiar e colar,
ou com a alça de preenchimento, tem que ficar muito atento a esse tópico. Depois, as principais funções do Excel, observe, ele pediu funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, financeiras e de texto. Então, pegar as principais funções do Excel em relação a funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, financeiras e de texto. Como, por exemplo, a função soma, a função média, tudo isso são funções que tu deve estudar aqui dentro do Excel, porque o edital assim pediu. Depois ele fala formatação de planilhas, número, alinhamento, borda, fontes e padrões. Basicamente aqui ele está pedindo a formatação das células da planilha, porque a formatação relacionada a número, alinhamento, borda, fonte e padrões são formatações de célula, que nós vamos encontrar nas formatações de células dessas planilhas. E para edição de planilha ele pede operações de copiar, colar, recortar, limpar, marcar, etc. Aqui é só para corroborar que se ele citou copiar e colar, é porque é muito importante em relação às referências relativas e absolutas do Excel. E depois fala sobre classificação de dados na planilha, como classificar os dados na planilha, classificação crescente, classificação decrescente e até posteriormente indicando ali a inserção de gráficos, quais são os tipos de gráficos que nós podemos aplicar no Excel. Mas em classificação de dados, observar a classificação crescente, a classificação decrescente, a classificação personalizada. Esse comando classificar é muito importante também porque está citado no edital e até, como eu disse, a inserção dos gráficos. E aí tem gráfico de pizza, barra, coluna, vários gráficos para estudar dentro do Excel também, certo? Bem, então só para corroborar a historinha, acompanha comigo aí em tela cheia a versão do Excel que eu disse, a versão 2007, assim como acontece no Word, no Excel, a guia início dá suporte a vários comandos que o edital pediu, inclusive as formatações de células aqui, descritas tanto no grupo número, aqui tem porcentagem, tem moeda, aliás, desculpa, contábil, que é contabilização, tem separador de milhares, diminuir ou aumentar casas decimais, tudo isso é importante em relação ao Excel. Então é acompanhar os tópicos do edital, pegar o Excel e estudar aprofundadamente. Cuida das referências relativas e absolutas, porque as provas de concurso gostam desse tópico. Dá ênfase no item Excel para estudar as referências relativas e absolutas, como eu descrevi, certo? Qual é o próximo tópico? Acesso a redes de computadores. Quando a gente fala sobre qualquer prova de informática hoje em dia, tem questão sobre redes de computadores, principalmente vinculados ao estudo de internet e intranet. E aí ele cita a estrutura das redes de computadores, lá dizendo, ó, redes locais e internet. Também os mecanismos de cadastramento e acesso às redes, como login, username e senha. Uma parte muito importante, os protocolos e serviços de internet. Aqui ele cita Mail.to e HTTP. HTTP é o protocolo para acessar as páginas da web. É o protocolo de transferência de hipertexto. Dedica um pouco o teu assunto, então, para os protocolos. E correio eletrônico, pedindo endereços, utilização de recursos típicos. Aqui em correio eletrônico, ele pode fazer questões como para, CC, CCO, que é a cópia oculta. Pode fazer questões como responder a todos, encaminhar. Questões de prioridade alta, prioridade baixa, prioridade normal. Aqui nos conceitos de correio eletrônico. E no tópico World Wide Web, browsers. Quando ele cita browsers, são os navegadores, serviços típicos também, mecanismos de busca. E observa que aqui embaixo ele diz quais são os browsers, quais são os navegadores que tu deve tomar como base. Ele diz, serão tomados como base os recursos mais gerais e comuns das versões atuais dos browsers Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. Acompanha na tua tela, então tu tem que estudar o navegador, o browser Mozilla Firefox, o navegador Google Chrome e o navegador Internet Explorer. Esses são os 3 navegadores citados aí como base para o edital. E embora esses browsers, esses navegadores, esses programas para acessar as páginas da web possuem muitos recursos similares, às vezes a nomenclatura dos recursos é diferente. Então é importante estudar os principais recursos desses navegadores, mas também a diferença de nomenclatura desses recursos. Às vezes eles têm recursos similares com nomes diferentes. Aqui é importante estudar o significado de cookies, da navegação privativa ou navegação in private, do filtro do Smart Screen, que protege contra sites falsos ou mal intencionados, principalmente do tipo phishing,
Resumo, estuda muitos elementos vinculados à segurança da informação no uso dos navegadores. Hoje em dia as questões de prova gostam de falar dos browsers, dos navegadores, em relação aos recursos de segurança da informação, dá uma dedicação especial para isso. Em correio eletrônico, eu recomendo, embora ele não tenha citado, 2 programas. Recomendo o Outlook e o Mozilla Thunderbird, que são os programas bases utilizados aí para as questões de e-mail, para as questões de correio eletrônico, certo? Esse é o tópico, então, acesso a redes de computadores que a gente viu. Depois, o próximo tópico fala conceitos de proteção e segurança. Aí ele diz: procedimentos de segurança de acesso, vírus de computador e ferramentas antivírus. Então aqui sim, nós temos que saber quais são os principais tipos de vírus de computador e por que eles são de fato considerados vírus de computador. E nos conceitos de procedimentos de segurança de acesso, tem que entender um pouquinho sobre backup, que é cópia de segurança dos dados, tem que entender um pouquinho também relações como confidencialidade, que é o sigilo dos dados, quem garante a confidencialidade nos procedimentos de segurança, que são os processos de criptografia. Então estuda bem tipos de vírus de computador e os procedimentos de segurança, além das ferramentas antivírus, que vinculado ao Windows, nós temos algumas ferramentas importantes para estudar, certo? Beleza, olha só quantos elementos vinculados ao edital. Por último, a surpresa. Não é comum aparecer o último tópico indicado no edital de informática, mas apareceu aí na prova, no edital do MP aqui do Rio Grande do Sul, do MPRS. Olha só o que apareceu escrito lá: conceitos de impressão e digitalização de documentos. Aí aparece lá frente e verso, modo rascunho econômico, qualidade da imagem, a resolução, as opções de cor e o uso de OCR, reconhecimento óptico de caracteres. Olha só, bem comum aparecer na prova específico esse tópico. OCR é um programa, é um software que, quando usado em associação, por exemplo, com um scanner, reconhece opticamente os caracteres de uma imagem digital e transforma isso em caracteres de texto que tu pode manipular nos editores. É como se o software OCR fosse digitar para ti o que está numa página, por exemplo, de um livro. Ele digitaliza, o scanner digitaliza a página do livro ou documento, o software OCR reconhece os textos dessa imagem digital e converte isso em caractere de texto que tu pode manipular nos editores como Word ou Writer. E aí tu pode alterar o tipo da fonte, a cor da fonte, o tamanho da fonte, porque ele transforma os caracteres de uma imagem digital em caracteres de texto que podem ser manipulados nos editores. É isso que faz o software OCR. Então observa muito, porque há uma probabilidade grande de cair uma questão falando sobre OCR em associação ao uso de scanner e também impressora, porque ele diz conceitos de impressão e digitalização de documento. Tem que saber tudo aqui sobre impressão e digitalização, quer dizer, sobre o scanner e sobre as impressoras. Inclusive o que é uma impressora multifuncional, que é um periférico de entrada e saída, que tem scanner e tem também impressora. Esses são os tópicos, então, do nosso edital. Como tu observa, esse é o último tópico do edital de informática do MP do Rio Grande do Sul. Já sabe o que tem que estudar? Beleza. Agora alguém me perguntaria: professor, como é que eu vou estudar esses tópicos? Então observa, aqui na VEON, a prova logo, nós temos um curso de informática para o concurso do MP do Rio Grande do Sul. Certo? Um curso que eu vou ministrar. Basta acessar o site www.aprovalogo.com.br que tu vai ter acesso às informações desse curso. Um curso específico para o MP aqui do Rio Grande do Sul, certo? Onde eu vou abordar esses tópicos que o edital pediu, inclusive o tópico OCR que eu acabei de citar. Então, quer um curso bom, eficiente e que vai te dar segurança na prova de informática para o MP? Não esquece, acessa www.aprovalogo.com.br que eu tenho um curso de informática específico para o MP lá, certo? Bons estudos para ti, aproveita bem os tópicos do edital, não esquece, estuda com ênfase nos tópicos que eu indiquei. Até a próxima, bons estudos!